Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso conteúdo, seguindo aqui com a série Spark Pills. Agora que a gente já entende um pouquinho, né, tem uma noçãozinha de como as coisas acontecem ali no Spark, vamos entrar num tema aqui de lógica de programação para engenharia de dados, para a gente entender qual é o ambiente moderno de desenvolvimento quando se trata de dados, ok? É muito importante a gente ter noção de como as coisas funcionam nesses ambientes e de como a gente tem que ajustar o nosso raciocínio para que as coisas funcionem e que sejam ali, de certa forma, previsíveis, ok? Na área de dados, assim como na engenharia de software, não dá muito para ficar criando aplicações ou pipelines com comportamentos diversos. Imagina um pipeline executando e cada execução ele produz ali uh, um resultado diferente, né, da última execução. Então, cada vez que esse pipeline executa, ele vai ali e com o mesmo dado produz um resultado diferente. Então, na nossa área de dado, não dá muito para contar com esse tipo de comportamento, né? Uma vez que decisões importantes são tomadas com base nessas análises, nesses cálculos, nesses processamentos de dados, ok? Então vamos entender um pouquinho desse contexto, vamos entender um pouquinho dos paradigmas, né, que estão driveando, ou seja, guiando aí essa área de engenharia de dados e dados no geral, tá? Então, a gente fala aqui de Spark, né, mas a gente vai trazer alguns artigos aqui, vai fazer menção a alguns artigos e tópicos, bases, que é para vocês saberem o que pesquisar, ok, pessoal? Não é que a gente vai ensinar tudo aqui, a gente sabe de tudo, mas a gente vai pincelar tópicos que vão ajudar vocês a pesquisarem ou a fazerem a pergunta correta para o seu LLM favorito, para o seu chatbot favorito, ok? Então vamos lá. Esse vídeo ele vai ser mais um nivelamento, tá? Então iremos fazer um nivelamento para a gente ter ali uma noção e também ficar mais à vontade no decorrer da série, ok? Então aqui a gente vai fazer um nivelamento para depois a gente entrar no tópico propriamente dito de lógica de programação para engenharia de dados, ok? Então vamos começar com uma pequena revisão do vídeo anterior, onde a gente falou ali de transformations e actions. E aqui a ideia é fazer uma revisão, porque o tópico tem muito a ver com esse nivelamento, tá? Então a gente vai falar aqui da arquitetura do Spark em bem alto nível, né? Aqui está em alto nível mesmo. Tem bastante coisa abstraída aqui, escondida abaixo do capô. Então a gente tem aqui nessa arquitetura, vamos dizer assim, do Spark, né, ou componentes do Spark, a gente tem um driver, ali dentro do driver, né, a gente tem ali o Spark Context, esse Spark Context é o entry point, né, o principal ponto de entrada de tudo que a gente faz no Spark, tá? A gente tem aqui um Cluster Manager, então esse cara é que vai ali gerenciar os recursos computacionais e a gente tem aqui os nós, né, os workers com os seus executores e dentro dos executores a gente tem a task, né, a tarefa propriamente dita. Então, quando há uma task dentro do executor, alocado no slot e também tem um slot. Então, dependendo do tipo de arquitetura ou desenho que você encontrar pela internet, você vai vendo que existem mais componentes, né? Então a gente vê que tem um cache aqui, tá? Vamos dizer assim, cada work tem uma variável local, cada executor tem a sua variável local, e isso
de alguma forma, em algum momento, ao final de um stage, ao final de uma tarefa executada, essa tarefa ela fica ali nessa variável, o estado dela, o status dela vai para essa variável, dentro do executor, dentro do work, e depois ele passa para o drive, tá? Que vai resumir toda a tarefa e liberar um status geral de que foi sucesso ou não. E se a tarefa ocorrer um erro, ela vai ser reprocessada, né? Ela vai ser recomputada ali, recalculada, porque o Spark ele tem essa pegada forte aí de resiliência contra falha, tá? Então, havendo falha em alguma parte da nossa DAG, essa parte é reprocessada e recalculada. Então, eu vou trazer uma outra imagem, um outro desenho, uma outra visão de como isso funciona internamente, e aí a gente vai seguir esse resumo aqui desse fluxo, tá? Então a gente tem aqui o Drive Program, né? O nosso código. Aqui ele está em estilo imperativo, tá? A gente vai falar um pouco disso. Mas aqui a gente vê que ele está usando funções, tá? Então, linha, 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 até achar a função count, que no caso aqui seria uma action. Então, essa action ela vai disparar uma ação. Essa ação ela vai fazer um request, né, para o Cluster Manager atrás de recursos. Né? Então, ela vai buscar recursos disponíveis no cluster, de forma geral. E o Spark Context, ele ali junto com o DAG Scheduler, ele vai pegar esse código, vai startar tudo, e a partir daí a DAG começa a ser construída. Percebam que aqui não tem o Tungsten, e nem o Photon, e nem o Catalyst Optimizer, mas vamos considerar que isso está ocorrendo. O nosso código, a nossa query, ela foi melhorada, foi, né, ali otimizada, e aí ela é passada ali para o DAG Scheduler na forma de uma DAG. Então, essa DAG ela é quebrada por estágios. Então, cada estágio ali vai ter o seu job. E cada job vai ter as suas tasks. E elas vão sendo organizadas dentro dos estágios. À medida que esses estágios vão sendo resolvidos, os status vão sendo repassados através dos workers, executores, cluster manager até o drive program, certo? E aí a gente vai tendo aqui as tasks sendo esqueduladas e depois direcionada para o seu respectivo worker e seu respectivo executor. Então, aqui dentro do executor, a gente tem vários slots, onde as tasks vão sendo alocadas, né? E aí o processo vai rodando, tá? Então, essa é uma visão bastante interessante do fluxo que a gente viu no vídeo anterior, e aqui tem um resuminho, e as coisas acontecem nessa ordem. O driver cria os RDDs, executa uma ação, aqui no caso foi um count, tá? É uma action, pode ser um show, pode ser um collect, tá? O Spark Context, ele solicita recursos ao gerenciador de cluster, nosso Cluster Manager. O DAG Scheduler cria o plano lógico de execução, né? Task Scheduler envia as tarefas para os executores e os workers, tá? E os executores executam as tarefas e retornam o resultado ao drive. Então, é importante lembrar que cada dentro de executor, cada dentro de work node, existe uma variável local, vamos dizer assim, que vai sendo repassada para uma camada superior, né, e outra superior, até chegar no nosso drive aqui, que vai liberar um status geral da tarefa, ok? Alguma tarefa dessa sinalizando falha, ela volta a ser reprocessada. E aqui a gente vê que o Spark ele exala, né? Tanto o Spark quanto
o Apache Airflow, eles exalam ali o paradigma funcional. Então a gente está vendo aqui nada mais, nada menos que o paradigma, elementos, né? Elementos base ali do paradigma funcional. Então, por que que esse paradigma é tão importante para o nosso contexto de engenharia de dados e para a área de dados de forma geral, né? Então, a ideia desse vídeo é amarrar essas pontas soltas para que a gente entenda como que ocorre, como que certos elementos são organizados ali dentro de um Data Lake House, tá? Aqui a gente tem um exemplo da arquitetura medalhão de um Data Lake House. Então a gente vai ver que cada elemento dessa arquitetura ela exala, né, elementos do paradigma funcional, tá? Então eu vou deixar esse artigo aqui do criador do Apache Airflow e o cara que de certa forma popularizou esse paradigma, tá? Então para quem quiser dar uma olhada, quem for mais experiente quiser dar uma olhada, quiser se adiantar, vá lá, dá uma lida, tá? E aqui a gente vai falar, não vai entrar muito no detalhe do paradigma funcional, a gente só vai falar aquilo que for pertinente, tá? Então fica a critério de vocês se aprofundar ou não nesse paradigma, tá? E a gente vai drivear aqui os assuntos nos vídeos de forma que você entenda a importância do paradigma funcional para a área de dados e por que ele é tão difundido, mesmo que muitos não percebam. Esse paradigma é muito difundido ali nas ferramentas de dados, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos voltar aqui ao nosso notebook, né? Passado essa revisão, a gente vai ver que um pouquinho, né, do comparativo. Como eu disse, isso aqui é só um nivelamento. Do comparativo entre ali a programação imperativa e a programação funcional no Apache Spark, focado aqui em dados, ok, pessoal? Então a gente sabe que muitas pessoas estão vindo ali da área de engenharia de software, né? E também existem dentro desses perfis da área de engenharia de software que eles não ficaram muito ali no back-end mais próximo do banco de dados. Então, essa nivelação é para isso, é para colocar todo mundo na mesma página, todo mundo saber o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente na nossa série e para ninguém ficar para trás, ok? Então aqui eu tenho aqui a nossa base de dados. A gente vai fazer um teste aqui muito rápido para a gente ver alguns aspectos entre imperativo e funcional. Tá? Imperativo e funcional não, pessoal. Declarativo, tá? Imperativo e declarativo. O funcional era o próximo. Então é assim mesmo, é ao vivo, pessoal. Então, a gente vai fazer um comparativo rápido sobre imperativo, programação imperativa e programação declarativa, tá? Aqui no Spark, mas tem tudo a ver com funcional, tá? Só para ajustar a semântica aqui do vídeo. Então, beleza, a gente tem aqui as nossas estruturas de dados, o nosso esquema. A gente fez aqui o nosso framework, tá? Então vamos mostrar o nosso dado aqui. É o mesmo dado de sempre, que eu sempre uso nos vídeos. E aqui embaixo, pessoal, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Principalmente para a galera que vem ali da engenharia de software, para a galera que ficou ali nas aulas de programação, ali de lógica de programação, que não era focado em dados, tá? No contexto aí de dados. Então a gente vai fazer alguns testes
de abordagem e vai entender o porquê a, a abordagem declarativa, né, da programação declarativa faz mais sentido aqui para o contexto de dado no Spark, ok? Então, esses aqui são os nossos dados, eles simulam ali os dados do Apache Kafka, então, por isso que ele tem esse ID event aqui e o timestamp aqui do evento, ok? Então, uma visão em alto nível de ordens com seus respectivos status, se foram entregue ou não, devolvido, entregue com atraso, etc, ok? Aqui, valor e região de entrega. Aqui a gente tem duas coluninhas, se foi entregue com atraso ou não, ou se foi devolvida, ok? Então aqui, pessoal, eu vou trazer o primeiro exemplo, né, ali imperativo. Ainda não vou falar propriamente dito do funcional, vamos ficar ainda no tema programação declarativa, tá? Então aqui a gente tem duas variáveis globais, vamos dizer assim, e eu preciso pegar os dados, iterar sobre ele e verificar quais linhas foram devolvidas, ok? E daí eu preciso ver o total, né, o valor total dessas linhas, dessas ordens que foram devolvidas. Então aqui eu estou usando o estilo imperativo, né? Então eu estou falando o que eu quero e estou direcionando o Spark a fazer da forma que eu quero, né? Então sou eu que estou de forma imperativa, vamos dizer assim, entre aspas, mandando, né, através do código Spark ir lá e fazer o que eu preciso, o que eu quero, tá? Então, imperativo, eu estou falando como eu quero, né? Além de eu explicitar, deixar explícito a minha intenção, eu estou falando como eu quero. Então, eu estou fazendo um loop pelas linhas, eu estou fazendo da maneira mais ruim possível, tá? Usando o collect. E aqui eu estou avaliando uma condicional aonde eu tenho duas condições. Se o tipo de evento é a ordem devolvida e se essa ordem devolvida ali no parâmetro dela, na variável dela, é verdadeira, é devolvida. Se não, passa reto, né? Passa direto, não computa nada. E aqui eu estou fazendo um incremento do total do preço dessas ordens e aqui eu estou fazendo um incremento da contagem, tá? Aqui eu pego eu vou tirar a média do total, então eu pego o total, né, que eu coloquei aqui, e depois que eu acumulei, e depois eu vou fazer uma divisão no que for maior que zero, certo? Então, para não dar aquele errozinho dividido por zero. E depois eu vou imprimir. Né? O importante notar que eu estou de forma imperativa dizendo cada passo que o Spark tem que fazer. Né? E esse cálculo ele vai ser feito localmente no Drive, nada que vai ser escalado, ok? Então é o pior exemplo possível de se trabalhar com dados, né? Então para quem vem ali, é novo, aprendeu só Python, não tem noção de banco de dados, SQL, tá? Para esse perfil, vai achar normal isso aqui, tá? Para poucos dados, ok, funciona, né? Mas o problema é que isso aqui não é possível de escalar para o cenário atual que a gente tem, né? Pipelines enorme, movimentando uma volumetria de dados ali enorme, tabelas ali de 1 tera, né? 2, 5 teras, ou ali próximo de 1 tera, tá? Então vamos executar esse código. E aqui a gente viu que ele tirou a média aqui, né? Saiu uma média. Então eu vou executar de novo e ele tem que me trazer o mesmo valor. Ok, né? Ele trouxe o valor, resolveu. Aqui eu posso dar uma olhada aqui vamos dizer assim, na query profile, né? Desse código e é isso que a gente vai comparar. Então aqui eu tenho o mesmo
o mesmo objetivo, tá? Porém com a abordagem funcional aqui declarativa, pessoal. Então, que seria o cenário ideal para se trabalhar no Spark ou em um banco de dados com SQL, ok? Então vamos lá. Então eu estou chamando aqui as funções do Spark, tá? Então a função coluna e a função average para mim tirar a média. Então a ideia é eu chegar nesse mesmo resultado. Então aqui, pessoal, lembrando, né, do nosso vídeo anterior, da nossa introdução, eu estou pegando o meu DS, o meu DF, né, o meu data frame, eu estou fazendo filter, né, numa condicional aqui, a mesma condicional, e aqui eu estou, esse é o pipe, tá? Então tem uma outra forma de fazer isso no Apache Spark. E aqui eu estou falando a coluna que eu quero agregar, né? Então, estou fazendo uma agregação, tirando a média. E aqui eu estou executando, né? A minha trigger, né? Eu estou executando o código com uma action, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai trazer o mesmo resultado. Opa! Olha lá, o mesmo resultado. Agora, no Spark, vamos ver o que está pegando aqui, pessoal. Vamos pegar esse cara aqui, vamos dar uma olhada na Query Profile e vamos ver aqui uma coisa bastante interessante isso no Spark, tá? Provavelmente o mesmo acontece com as demais ferramentas que rodam de forma paralelizada. Então a gente vê aqui que demorou ali 2 segundos, beleza, né? Pequeno, 1 segundo, tá? É um pequeno dataset. Aqui a gente viu que a duração, né, da execução desse job, ele durou isso aqui, 265 milissegundos, e o tanto de linhas que foram lidas foram 518 linhas, ok? Ele leu todo o nosso dataset, né? E vamos ver aqui embaixo, vamos ver aqui na abordagem usando a API do PySpark, né? A API normal para se trabalhar com Python no Spark, ok? Então ela deu aqui duas tarefas, né? Então aqui foi uma tarefa, tá? Duas completadas. A gente viu que, nossa, deu um tempinho aqui a mais, né? Mas o que que aconteceu aqui? Opa, né? Olha a diferença. Então aqui eu li todo o dataset, né? O dataframe, perdão, e aqui eu li apenas 3 linhas, né? E eu tive ali um tempo ali de 2 segundos. Mas por baixo do capô, quem funcionou melhor foi essa abordagem aqui, uma abordagem mais segura, uma abordagem mais determinística, né? Então a gente está falando aqui de determinismo, né? Da abordagem ali do paradigma funcional, tá? Mas aqui eu estou usando o declarativo. Então eu estou usando a técnica, né, que o pessoal conhece, chamada de encadeamento de funções. Eu estou usando funções que são funções ali, entre aspas, nativa, né, do Spark, né, da API para se trabalhar com Python no Spark. Então, independente de quantas vezes eu rodar esse código, ele me traz o mesmo resultado. Beleza, normal. Esse aqui, eu estou contando aqui com duas variáveis, entre aspas, né, globais, tá? Isso aqui a gente vai explicar melhor no vídeo posterior. Então, beleza, pessoal? E se a gente for entrar aqui, ó, a gente consegue ver os detalhes dessa query, tá? O que ela fez, né? A gente consegue ver aqui o query profile e ver a diferença de uma abordagem para outra. Então a gente viu que logo de cara a primeira abordagem ela leu todas as linhas do nosso data frame, né? Então aqui ele só conseguiu otimizar 13%, né, dessa query, entre aspas. E nesse aqui, vamos ver, o Spark conseguiu otimizar 100% da query, certo?
Então, imagina isso aqui em uma volumetria alta de dados, uma tabela grande, né? Já dá diferença. No resumo, esse processo aqui, para o contexto do Spark, para dados, né, para um pipeline de dados, onde você precisa de escalabilidade, de processamento paralelizado, e onde você precisa que os dados eles sejam calculados e sempre os mesmos dados após calculados entregam o mesmo resultado. Então, essa é uma abordagem um pouco mais perigosa, tá? Aí aqui, vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho um exemplo 2, onde eu também tenho uma variável global. O exemplo ruim, tá? Com collect. Esse collect, ele basicamente pega ali linha a linha do nosso data frame e converte ali num JSON, num objeto, tá? E aí a nossa tarefa aqui, né? Mais uma vez eu estou determinando como, né, eu estou falando de forma imperativa como eu preciso desses dados, né? Então eu vou fazer uma iteração pelos dados do DF, já convertidos em objetos. Então aqui eu quero saber as regiões que tem, ok? E a quantidade aqui por região. Então vamos aqui executar esse código. Então, ok. Então a gente vê aqui São Paulo 85, MG 116, Bahia 116, RS 110, RJ 91. Então, executou, normal. Vamos ver o que ele fez aqui. 518 linhas lidas, tá? Agora vamos aqui no nosso na nossa abordagem declarativa, né? Aqui eu estou apenas pegando o nosso DF, estou agrupando pela região e mandando um count. Show, né? Vamos ver o resultado. Mesmo resultado, tá? E aqui a gente viu que foi duas tasks, né? Então, paralelizou. Quantidade de linhas lidas, 518. Então, a gente vê que a abordagem já muda um pouquinho, certo? Mas o que é importante notar aqui, pessoal? Isso aqui, ó, independente de quantas vezes eu executo, ele me traz de forma confiável o mesmo resultado com os mesmos dados, ok? Aqui não, se eu por acaso alterar isso aqui ou se perder, toda essa lógica quebra, ok? Beleza, pessoal? Então vejam que existe uma certa diferença da abordagem ali imperativa para declarativa. Então, essa aqui eu estou determinando como, né? Eu estou direcionando, eu estou falando a forma que o código deve ser executado, como que o Spark vai fazer isso. Aqui não, eu estou apenas pedindo, né? Então, para quem lembra do vídeo anterior, eu estou criando eu criei aqui o meu DF. Esse DF, dentro dele tem nada mais que a minha query, essa lógica aqui, né? Então, essa lógica, ela ainda vai passar por uma revisão e ela vai ser convertida em um plano lógico otimizado e depois em um plano físico otimizado e depois em uma DAG otimizada. Então, o meu data frame, na verdade, ele é um histórico de todas as minhas transformações, né? E quando eu uso a abordagem declarativa de encadeamento de funções, eu amarro em um lugar só a minha query, a minha lógica, e eu entrego ela de bandeja ali para o Catalyst Optimizer, para o Tungsten, o Photon, para eles otimizarem a minha query, os meus recursos computacionais, né, CPU, consumo de memória, e através disso eles vão ali fazer uma otimização para que isso possa rodar de forma escalada através dos workers
tá? Do cluster. E essa abordagem aqui não, ela ocorre localmente no drive. Então, se o drive, por algum motivo, acabar a memória, né, ele ficar muito ocupado numa tarefa dessa, todo o cluster cai, ok? Via de regra, vocês vão ver isso melhor em um cluster de propósito geral. Aqui a gente está vendo o cluster, né, serverless, é um cluster já otimizado, e pelos testes que eu vi aqui no Databricks Free, a Edition ele não aceita muita, vamos dizer assim, muita traquinagem, né? Por exemplo, você não consegue executar diretamente RDD nele, ele já não vai deixar, ele vai pedir para você usar ali a abordagem de data frame, ok? Então, para a gente ir chegando aqui no finalzinho, tem aqui mais um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui para não se perder do foco, tá? Então, opa, não é aqui. Faz. É aqui. Então, beleza. Mais um exemplo, né, ruim, tá? Então, eu vou precisar iterar aqui pelas linhas do meu data frame. E aqui eu vou fazer uma condicional, tá? Um exemplo de condicional. Então eu vou ver quantas ordens, perdão, foram entregues em atraso. E aí eu vou querer colocar aqui um status e depois eu vou gerar o resultado disso em um JSON, vamos supor, eu não sou da área de dados, imaginemos isso. E aí depois eu vou gerar um JSON que eu vou querer converter de novo para um data frame e depois escrever no banco, né? Ou simplesmente num delta ou num parquet, tá? Então vamos imaginar isso, né? Essa abordagem é a pior possível para esse cenário, tá? Principalmente se tiver uma grande quantidade de dados. Então ele faz aqui, ele gera, né? Você mandou, ele gerou, cara. Então, aqui, mais uma vez, o exemplo imperativo, e eu não sei se tem muita gente que faz isso. Em alguns projetos, por conta de algumas necessidades, se faz isso, mas quando a gente trabalha com dado, não é comum fazer esse tipo de abordagem, ok? Eu creio que a pessoa que chega nesse tipo de abordagem é porque não conhece SQL. Então, para quem sabe SQL, então a gente faz manipulação de massas de dados, né, de partições ali, a gente avalia, traz, recupera, transforma, agrega, né, faz um merge, um append, um upsert. Então, para fazer isso, normalmente a pessoa não conhece muito bem SQL, né, e ali todas as matérias que envolvem um banco de dados. Então aqui o mesmo, vamos fazer o mesmo, vamos trazer o mesmo resultado usando a abordagem declarativa. Então mais uma vez a API do PySpark para se trabalhar com Python e as funções nativas. Então a gente vai trazer a função when e a call, né, de coluna, trabalhar com colunas aqui. Deixa eu ver se eu usei ela, usei aqui. Então, a gente tem o nosso data frame e aqui a gente vai gerar um novo data frame, tá? Então, eu estou criando uma nova coluna chamada status e aqui eu estou dando uma condicional. Quando o valor da coluna isDelayed for igual a true, então coloque como entregue com atraso. Otherwise, ou seja, caso contrário, entregue a tempo. E aqui eu estou fazendo o filtro, né, do status, somente entregue com atraso. E estou trigando essa query para que o Spark execute ela, tá? Então vamos lá, vamos ver o resultado. Então olha aí, bastante rápido. Então a gente tem aqui a nova coluna criada a partir da avaliação de uma outra coluna dentro do mesmo dataset. Então, para vocês verem que se você precisar fazer isso numa coluna ali
né, numa tabela, perdão, ali próxima a 1 TB de dados, né? Então já vai ser algo bastante custoso, bastante moroso, tanto na questão de tempo quanto na questão financeira, tá? Porque isso vai consumir se isso não derrubar o seu drive, que vai acabar derrubando o seu cluster, tá? Isso no Spark, né? Spark, Databricks, enfim. Então, eu queria trazer esse nivelamento, tá? Porque a gente pode ter aí, eu não sei, pessoas que vêm de áreas que não conseguem imaginar que há uma diferença entre usar Python puro e usar a API do PySpark, né? Ou até mesmo usar SQL para trabalhar com dados, né? Então, a gente vai vendo que vai tendo essa adequação ao ambiente de dados, tá? Então é isso, pessoal. Aqui eu deixo algumas fontes, a gente vai falar bastante dos conteúdos dessas fontes aqui, tá? No próximo vídeo. E aqui eu deixo algumas menções de boas práticas, tá? Então fiquem à vontade para adicionar nos comentários ou fazer alguma outra pergunta. É isso, pessoal. Até mais.